Tá valendo. No Blá 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 está no ar às 22 horas, horário novo em todos os canais do Metrópolis no X, no Spotify, no YouTube e na TV, na Smart TV da LG. Tá valendo. Aliás, falando em TV, quem estava na TV ontem, em horário nobre, no Jornal Nacional, sendo entrevistado, sabatinado, sendo examinado. Ele não queria ser examinado, mas ele foi. Ronaldo Caiado, o candidato do PSD à presidência, ex-governador de Goiás. Foi a vez dele. O Jornal Nacional está sabatinando os candidatos a presidente. Teve Zema. Foi feio, Zema. Pegou mal. Teve Caiado. Pegou pior ainda, se brincar. Hoje terá Renan Santos. Mas vamos falar dele, Ronaldo Caiado. E sua aparição no Jornal Nacional. Ele, um político experiente. Primeira eleição presidencial, 1989. Já está no jogo há muito tempo. É daqueles que é político há tantos anos que acha que não precisa de media training, que tá tudo bem, eu enrolo aqui a galera. Eu chego aqui do meu jeitinho, eu consigo me sair bem. Não, não consegue. Foi péssimo. A repercussão foi horrorosa. Até o plano de segurança, porque ele fica se colocando como o governador que solucionou a violência em Goiás. Apesar de ser dos índices estarem diminuindo de violência lá há mais de uma década, mas ele fala que é graças a ele. E aí, nem nisso ele se saiu bem. O plano de segurança do Ronaldo Caiado parece o plano de segurança do Rolando Lero, personagem da escolinha do professor Raimundo. Ninguém entendeu nada. Mas o que você achou, Ricardo Noblar? Não, achei que foi um Provocação. desastre, que foi um desastre. Como tinha sido um desastre no dia anterior, o do Zema, do Romeu Zema, candidato do Novo, ex-governador de Minas Gerais e tudo aquele sotaque carregado mineiro, que é até muito simpático esse sotaque, eu acho, sempre gostei. Menos na boca do Zema, porque não adianta você ter um sotaque atraente se você não tem ideias que sustentem o que você quer dizer, ideias razoáveis, ideias que você explique, inclusive, como realizá-las. Porque não basta você chegar, e isso é a mania dos candidatos, mas não basta você chegar e dizer, olha, é o seguinte, eu vou resolver o problema da segurança pública, eu já resolvi no meu estado. Eu sei como resolver. Tá, e como é que você vai fazer? Aí o cara, não, eu vou construir 40 presídios. O Caiado disse isso hoje. Não foi ontem no programa, no Jornal Nacional, não. Não foi hoje, numa entrevista aos jornais O Globo e Valor Econômico. Ele disse isso hoje. Sim, vai construir 40 presídios e que mais? Isso aí vai resolver? É só jaula. Quer dizer, vamos resolver o problema da segurança pública só pelo aumento do número de presos? A população carcerária no Brasil já é imensa. É a mesma coisa que antigamente se falava, principalmente os governadores do Rio, né? Que é onde as organizações criminosas são ou parecem ser mais ativas, porque elas hoje estão ativas no país inteiro. Aí o governador disse: não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar a polícia militar. Aí começa a mandar a polícia militar subir morro, descer morro, sobe, desce, e não resolve. E já não resolve. Não, mas agora nós vamos fazer ocupações mais duradouras. Aí cria a UPA, sei lá, é UPA, não sei, não me lembro como é que eles chamavam lá no Rio. Não tem nada a ver com UPA de saúde, não. Era uma siglazinha parecida. Não, não, aí a polícia ocupava, aí havia uma limpeza ali nas ruas, não sei o quê, mas o Estado não chegava com emprego, com saúde, com educação, com entretenimento, não chegava. A presença do Estado sumia imediatamente depois dessas operações. E Era até só a hoje é presença do assim. Estado Armado. Abaixa a TV, meu irmão. Era É só o Estado só, Armado. só no ano Isso passado não mesmo, adianta. quando o governador do Rio, antes de ser cassado e se tornado inelegível, o Cláudio Castro, o que é que ele fez no ano passado? E a imprensa tratou como uma coisa razoável. Enfim, é isso mesmo.
Ele mandou a polícia lá para o Complexo do Alemão e não sei mais uma outra região próxima, e a polícia matou 122 pessoas. E essa chacina, porque o nome certo era chacina, não era operação, a Claro. empresa, operação, Mega operação operação. policial, não sei o que, operação Mega. policial, nada. Chacina, mega chacina, mega chacina. Essa mega chacina resultou na morte de 122 pessoas, muitas delas apenas suspeitas, e muitas nem suspeitas eram. Os chefes do narcotráfico ali, que supostamente eram alvo dessa operação, sumiram e continua tudo do mesmo jeito que está. Mas, bom, mas se eu, voltando à cadeira elétrica do Jornal Nacional, que eu estou chamando de cadeira elétrica. Mas é uma cadeira elétrica, essa onde estão sentados, ou onde sentam os candidatos, os que melhor pontuam nas pesquisas. Não é elétrica porque os jornalistas tornaram essa cadeira elétrica, ou porque os entrevistadores, o Trali e a Renata Vasconcelos, estão se comportando como executores de candidatos a presidente da República. Não. Mas ela se tornou elétrica porque os entrevistados, ou seja, os candidatos, tem revelado uma fraqueza extraordinária. Não é só o despreparo para a entrevista. Você treina, 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 pode melhorar, mas tudo bem. Não é só o despreparo, é o despreparo dele como candidato, por não ter ideias razoáveis, por não saber explicar como pretende realizá-las, executá-las, caso se eleja um presidente. Porque falar só por falar, ou escrever num programa de governo, não, vou acabar, vou construir 40 presídios, sei lá, mais tantas delegacias da mulher, sim, e que mais? E isso vai custar quanto? Vai sair de onde esse dia? Aí eles não sabem dizer, porque escrever e falar é fácil. Para candidato é fácil, para jornalista talvez não seja tanto. Agora, executar, então o seu Ronaldo Galera. Caiado aí, que governou Goiás por 2 vezes, ele chegou lá só com ideias repetidas, genéricas, que ele não sabia detalhar. E aí, meu amigo, se deu Um mal. amassado, ele foi Voltou, amassado. voltou a repetir coisas que, principalmente os políticos antigos, e ele é um político antigo, sempre fala, não, não, mas na hora que eu chegar lá, eu vou convocar as melhores cabeças do Brasil para me apoiarem. Esse momento Eu eu não, ri, porque não, ele estava sendo é indagado um sobre chavão. previdência, né? Sobre previdência, e ele não sabia falar nada. E aí aí ele responde: eu não estou aqui para ser examinado, isso é uma banca examinadora? É exatamente uma banca examinadora. Estamos examinando você como candidato. Eu acho que você deveria ter essa noção e analisando o seu discurso e as suas propostas. E ele não sabia explicar nada de previdência. Aí ele fala: mas eu vou trazer as melhores cabeças, porque pelo jeito a dele não está entre as melhores cabeças. Ele está precisando ouvir as melhores cabeças que não é a dele. E foi horroroso esse momento que você está citando. Eu achei, se fosse o marqueteiro do Ronaldo Caiado, teria tido um princípio de ataque cardíaco ontem. Não, porque é chavão. Eu vou trazer as melhores cabeças, chavão. Eu acho que esse chavão, o Jair Bolsonaro, em 2018, quando se elegeu presidente, não precisou usar, porque ele participou de tão bons debates. Depois ele levou a facada o ajudou a se eleger. Ele não precisou participar mais de debate nenhum, embora os médicos tivessem liberado para ele participar. Ah, não, não tô aqui me recuperando, tô quase morrendo, aquela coisa que ele faz até hoje, não é? Ele tá sempre mal para fugir dos encargos ou de determinados encargos. Mas o Caiado ele na questão da previdência social, quando a repórter, eu acho que foi
ou foi o Tralli, ou foi a Renata, eu acho que foi a Renata, perguntou sobre o ajuste fiscal, por exemplo, sobre a questão da Previdência. Ele conta, o Caiado, como um dos seus inspiradores e assessores, pessoas que estão contribuindo para a campanha dele, por exemplo, com a participação do Roberto Brandi, que foi ministro da Previdência Social na época do governo Fernando Henrique Cardoso e foi um bom ministro. E pô, se você tem até um cara para te auxiliar nisso, porque você não é obrigado a entender de todos os assuntos. Você entende no geral, mas você tem que estudar, você tem que ter bons assessores, você tem que refletir sobre aquilo, e você, como presidente, é quem vai dar a última palavra. Bom, vamos por aqui. Não, não vamos por aqui, vamos por ali. Isso tem que ser, senão será só uma figura decorativa. Ou o Ronaldo Caiado, mesmo tendo o Roberto Brandt ao seu lado, não sabia responder sobre ajuste fiscal, não sabia detalhar, não sabia dizer de união de. Não, porque eu vou estabelecer um teto, tá legal. Qual é esse teto aí de gastos do governo que você vai estabelecer? Não, teto aqui de 50% tá aí. E como é que vai fazer com o resto? Não sabe dizer, não, vou mandar para o Congresso. Ah, bom, vou mandar Mas a para o gente Congresso. pode passar os vídeos dele, se puder, vamos Não, a passar, gente vai né? passar, pode, vamos Ah, então passar. Eu vamos. estou fazendo Vamos ver, vamos a pelo menos um desses introdução. momentos brilhantes dele. Tem um pouco. Bota primeiro o que tá, o que eu acho que o primeiro é o da banca examinadora, né? Que É é o o que ele está que reclamando, está sendo examinado. viralizou mais nas redes sociais, continua É viralizando, ó. lógico. É uma Bota o febre. da banca examinadora, ô Alice. Sobre os aposentados, as aposentadorias e os especialistas em economia, candidato, chamam a atenção para o envelhecimento, dos Sim, números do aí é envelhecimento minha da área. população brasileira. Aí é minha área. Eles Opa, afirmam que esse envelhecimento está aumentando É a minha área. pressão sobre a nossa previdência Lógico. e que por isso é muito importante Lógico. discutir uma nova reforma com ajuste justamente para manter a nossa previdência sustentável no longo prazo. Qual é exatamente a sua proposta para isso? Em que o senhor Ih, não é mais mexeria? nada. Olha, vem cá. Nós não estamos aqui numa mesa examinadora. Estamos A gente dando está tratando oportunidade de para o propostas. senhor. Não, lógico, mas não é numa mesa Proposta do examinadora. governo. Uma mesa examinadora de Esse um ponto é muito detalhe importante, da o senhor economia. não acha? Lógico que é. Eu buscarei o senhor tem a as melhores oportunidade de cabeças, tá certo? No Brasil, tá certo? Como vou buscar um Paulo Tafner. Agora, não é possível que você queira detalhes de um assunto que eu concordo com você. Primeiro que eu entendo a área. Ora, nós perdemos Opa. o bonde demográfico. Deixa O comigo. Brasil envelheceu. O Brasil envelheceu, aconteceu o que com o Brasil que envelheceu? Maior incidência de câncer, complicações do caso de diabetes, Até eu, que não sou médico, problemas sempre de fala isso. Não, mas ele é isquemia médico. Ele cerebral, fugiu da Previdência. problemas Ele cardiovasculares. só pegou fugiu, câncer, fugiu, pegou Tudo fugiu. isso Até eu vem em falo. decorrência do envelhecimento. E outra coisa, o custo para você praticar hoje as intervenções cirúrgicas, que cada dia estão mais caros os procedimentos. E um SUS achatado com procedimentos como uma consulta R$ 10 até hoje. Então, o que eu quero dizer é que isto aqui não vai sair da cabeça de um iluminado. Tá certo? Igual o Bernardo Api, o iluminado, que de O senhor repente pretende deu conta mexer de fazer na isso. idade Agora, mínima eu para vou chamar, aposentadoria, candidato? Renato, eu vou chamar as melhores cabeças do Brasil, todas elas, vou sentar, porque eu gosto de estudar e gosto de ouvir. Vou chamar todas as pessoas e vou dizer, olha, nós sabemos, e você falou a palavra certa, qual é a condição de sustentabilidade do nosso sistema de previdenciário. O senhor já não reuniu esses especialistas para apresentar uma proposta aos brasileiros sobre isso? E o senhor Eu mexeria na disse idade o meu mínima limite da de aposentadoria, gastos, candidato? mas eu não tenho condições de detalhar minúcias sobre aquilo que eu fiz. É fantástico, né? Ela pergunta sobre Previdência Social. Aí, como ele é médico, e pelo menos de medicina ele deve entender, claro, imagino Claro. que sim. Então ele começa a falar: não, porque a operação tal agora está custando tanto, porque eu não sei o quê. Aí fica gastando o tempo de uma entrevista de 40 minutos apenas, dividida em dois 40. blocos, mas de apenas 40 minutos.
onde você tem que aproveitar o tempo e jogar com o tempo a seu favor, mas jogar com o tempo ao seu favor, quando você não sabe responder, é você ficar enrolando. É, você citou muito bem o Rolando Lero, que era aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, feito. É que a escolinha era comandada pelo Chico Anísio, que era o professor Raimundo, enfim, era aquele que fazia, porra, não deixe. Aí começava, vou explicar, aí enrolava, 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 não explicava nada. É o Rolando Rolando Lero. Lero, Amado amado mestre, né? mestre. Ele Amado respondia assim, mestre. né, o Rolando Lero, amado mestre. Aí dissertava sobre tudo, menos responder. Mas aí quando o professor Raimundo, Chicanísio, dizia assim, não, mas me responde a pergunta que eu te fiz. Aí ele não sabia. Aí ele não sabia, o E Rolando puxava um Lero pouco o não saco do sabia. professor O, Raimundo e o, o, enrolava. foi o que o Caiado fez ontem. Foi. É, aí ele diz, ó, ainda pegando, quando eu estou vendo aqui alguns comentários feitos em jornais sobre isso, para explicar as despesas que cortaria e que seria o ajuste fiscal. Aí ele responde: eu sou um médico, um cirurgião, sou feito para salvar vidas. Sim, e daí? O que é que isso tem a ver com a pergunta? Responde a pergunta. Aí não responde. Aí não responde. Aí aí ele foi examinado também, já que isso é uma banca examinadora, diz o Caiado, porque não é uma banca examinadora, é uma banca que está ali para fazer as perguntas que nós, cidadãos que estamos assistindo, gostaríamos de ouvir, para poder refletir, escolher talvez aquele candidato que nos pareça o melhor. Aí foi perguntado para ele sobre anistia, porque essa Ah, é uma foi, das foi o bandeiras. primeiro momento. É ele que agora começa a adotar o Caiado, um discurso um pouquinho, só um pouquinho, um tiquinho desse tamanho, pequenininho, de disputa com o Flávio Bolsonaro, porque antes nem isso ele fazia, de disputa com o Flávio Bolsonaro. O Caiado sempre teve como sua bandeira inicial a anistia ampla, geral e restrita, como ele admitirá aí nessa entrevista, para todos os que se envolveram no 8 de janeiro, que ele não chama de golpe de Estado. Ele não chama, o senhor Romeu Zema também não chama. O Flávio Bolsonaro, então, esqueça, jamais chamará o que aconteceu no 8 de janeiro, que todo mundo assistiu pela televisão, um golpe televisionado. Ele jamais chamará de golpe de Estado. Ou, enfim, jamais dará o nome que aquilo ali tem e merece. E foi por isso que o seu Bolsonaro, e não só ele, foi condenado à prisão pela tentativa de um golpe de Estado. Mas todos esses, Flávio, Romeu Zema, Caiado, seu Renan Santos, são todos de direita. Agora, poderia haver uma direita decente, aquela que chama as coisas pelo seu próprio nome, aquela que tem a direita decente, que deveria existir, que sabe que determinadas coisas são inegociáveis, como, por exemplo, a democracia. É inegociável. Então, quando você tenta dar um golpe para derrubar a democracia, que foi isso que aconteceu no 8 de janeiro de 2023, aquilo foi uma tentativa de golpe. Por que eles, Caiado, Flávio, Zema, Renan Santos, não chamam de golpe, é golpe. Aquilo foi um golpe. Portanto, não pode ser anistiado. Não, ele disse, o Caiado ontem, num momento da entrevista ao Jornal Nacional, não, mas eu farei como o Juscelino Kubitschek. Foi o que o Juscelino Kubitschek fez. Não, quando ele assumiu o governo, teve duas revoltas militares contra ele. Ele mandou dissolver as duas revoltas, Jacareacanga e não me lembro a outra onde foi agora, e depois anistiou os golpistas, quer dizer que ele não chama de golpistas, os revoltosos. Anistiou os revoltosos. E por que ele não disse que esses revoltosos, alguns anos depois, participaram do golpe de 64, que
instituiu nesse país uma ditadura que durou 21 anos. Ele não diz porque ele apoiou a ditadura. Ele apoiou a ditadura. Por isso que ele não diz, bota a fala dele sobre a anistia, Alice, que ele Olha, para quem pretende está dar. acompanhando pela Smart TV da LG, comercialzinho aí, para quem está pela televisão, tá? Já já estaremos de volta. Bota aí ele defendendo a anistia ampla, geral e restrita para quem ele não chama de golpista. Não. Aqueles, talvez os baderneiros, ele não chama, mas sou eu que estou Passou um batom chamando numa estátua, de poxa, tadinho. baderneiro. Que foram lá, coitados. Não se sabe por quê, não se sabe convocado por quem, não se sabe tolerados por quem. Foram lá e de repente fizeram aquela baderna em Brasília. Bota aí a Mas vamos fala ouvir. do estadista Ronaldo Caiado sobre anistia. O senhor diz que, se eleito, o seu primeiro ato de governo vai ser anistiar os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Eu quero entender o alcance dessa sua proposta, que teria que passar pelo Congresso Nacional. Quem exatamente o senhor pretende anistiar? Aqueles que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes, os financiadores da tentativa do golpe, os incitadores, o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares e autoridades que foram condenados pelo STF, ou todos eles? Bom, primeiro, tenho essa responsabilidade, sim. Eu tenho uma formação, eu sou um democrata na essência. Eu sou um homem que jamais transigi das regras da democracia. Sou um homem que já ganhei eleições, já perdi eleições, nunca contestei resultados, fui um parlamentar que sempre respeitei o resultado do painel. Então, eu sou uma pessoa que também posso lhe dizer que o traço do brasileiro, César Tralli, ele não é de construir o ódio, ele não é de construir esse processo de revanche Fala eterno. da Isso é anistia, histórico no Caiado. Brasil. Para de enrolação. Desde Império, você tem anistia. Você depois teve momentos importantes onde Juscelino Kubitschek também sofreu realmente uma tentativa de golpe, propôs ali uma anistia e foi trabalhar. O que eu quero dizer neste momento é que nós precisamos de acabar com essa polarização. Nós temos que pacificar o país. Ninguém aguenta mais essa situação. Anistia, Esse clima está fala. criando, como sempre, esse processo de um contra o outro. O brasileiro, na última eleição, 38 milhões não foram às urnas. Então, neste momento, Caiado, eu posso lhe responde. garantir que encaminharei sim ao Congresso Nacional um projeto para que haja uma anistia geral, ampla, da mesma maneira que, de uma forma especial, o Supremo também concedeu ao ex-presidente Lula. Aí ele comete mais uma mentira. Inacreditável. Aí ele comete mais uma mentira. O Lula não foi Inacreditável. anistiado. O Lula cumpriu 580 dias de prisão, uma vez que tinha sido condenado em primeira e segunda instância. E aí surgiram informações documentadas de que o juiz Sérgio Moro, que o condenou inicialmente, lá da vara lá de Curitiba, ele tinha sido um juiz parcial. Primeiro, porque não era para Lula ter sido julgado no Paraná por atos que ele teria cometido em São Paulo. Não era. Era São Paulo o fórum do julgamento. Mas essas informações que vazaram sobre a aliança do Sérgio Moro com os procuradores gerais, procuradores da Lava Jato, para condenar o Lula, era uma aliança aos olhos do Supremo Tribunal Federal e de qualquer pessoa Não existe isso. minimamente informada. Era uma aliança que não podia acontecer. Juiz é para julgar, o procurador Eram dois acusa, militantes, Dallagnol e advogado Sérgio Moro. Claro, Pelo amor de advogado de Deus, dois defesa defende, militantes. mas não pode. Então o Supremo
o Supremo, até porque a condenação de Lula não tinha transitado ainda em julgado, o Supremo anulou aquela condenação ou aquelas condenações de Lula em Curitiba, mandou que o processo voltasse para a fase original dele. Esse processo prescreveu porque ninguém mais se interessou em tocar para frente, até porque as informações vazadas sobre a sobre a parcialidade do juiz Sérgio Moro eram acachapantes. Estava ali tudo demonstrado, tudo combinado, o juiz combinando com o procurador, pautando o procurador. Olha, vai agora atrás disso, vai atrás daquilo. O juiz não tem esse papel. Não tem esse papel de ficar instruindo a acusação. E um juiz Não que tem. estava ali Aí, com a intenção de condenar, independente do que fosse apurado. claro, tanto que o Isso, que é que fez? Tanto que é que fez esse juiz? Estamos nos referindo ao Sérgio Moro. Ele ele estava tão engajado num projeto de direita e até de extrema direita, um projeto político, que ele vira imediatamente ministro da Justiça do senhor Jair Messias Bolsonaro.